Pois a China acaba de se tornar o país do mundo que tem a maior geração de energia elétrica por energia solar do mundo. Eles chegam agora a gerar 35 gigawatts. Ou gigawatts, a forma de falar, não importa, é importante que a gente entenda. Isso aí dá algumas milhares de Itaipu, pelo jeito, que a Itaipu é 12 mil e poucos megawatts, 12 milhões de megawatts. Mas, enfim, energia solar. Por que será que os chineses estão fazendo isso e nós continuamos insistindo com hidrelétricas? Ah, porque é mais barata. Só que o preço nosso da energia elétrica é mais cara que a deles. Interessante isso. Essa matemática que é feita aqui no Brasil é uma coisa fantástica. Se cria hidrelétricas, os gigolôs dos rios públicos do Brasil recebem verba pública para fazer barragens, gerar energia elétrica e nos cobrar caro por ela. Os chineses fazem energia solar. Aliás, eu já comentei isso também. Lá na Inglaterra, isso gerou milhares de megawatts também e gigawatts de energia solar, investindo 1 bilhão e 200 milhões de libras esterlinas para gerar energia solar. Aqui nós nos orgulhamos de gerar energia hidrelétrica. Algo está errado. Provavelmente os chineses estejam errados, os ingleses estejam errados, o mundo está errado. O que está errado é nós, o que está certo são nós brasileiros. Palmas para as usinas hidrelétricas. É por aí. Nós temos um custo barato financeiro. O custo ambiental alguém vai pagar um dia, e não muito longe de hoje. Brevemente o custo ambiental vai ser cobrado dessas hidrelétricas todas. Com todo o sol que tem no Brasil, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Urina! Acredite se quiserem. Lá na Inglaterra, na Universidade de Bristol, uma equipe trabalha para fazer com que a urina gere energia. Íons, elétrons, etc. e tal da urina, fazer uma bateria que pode acionar chuveiros elétricos. Urina. Olha só. Eu li isso numa revista nacional, mas fui buscar essa informação na internet, lá dentro da própria Inglaterra. A informação é procedente. Realmente estão fazendo pesquisas para fazer com que a urina humana gere energia elétrica através de uma reação, sei lá como é que faz isso, eu não entendo nada, né? Eu só entendo que vão usar a energia elétrica para fazer baterias, para gerar energia e aquecer chuveiros, por exemplo. Onde o ser humano pode parar quando usa toda a tecnologia em seu benefício, sem prejudicar a natureza? Muito, né? Ótimo. Que bom que seja assim. BNDES. É comum nós lermos nas redes sociais. O que tem de imbecil nas redes sociais é coisa extraordinária. Eles recebem as coisas e repassam. Repassam tudo. Recebi, estou repassando. Inocentes úteis. Eles não vão atrás das informações, buscar se aquilo é verdadeiro ou não. É o legítimo imbecil, inocente, útil. Ele vai atrás das frescuras que lê sobre contra um partido, sobre contra o outro, etc. e tal, um monte de bobagem. Isso tem cunho partidário, então vamos tocar. É assim que funciona. Lamentavelmente é assim. Agora do BNDES, por exemplo, de 65 bilhões que o BNDES aplicava, investia na economia brasileira, empresa, passou a 156 bilhões investidos. Desse aumento todo, 95% só para pequenas e microempresas. A aplicação em médias empresas aumentou 38%. O do Eike Batista, porque os 10 bilhões do Eike Batista. Vai dormir, poupem a inteligência das pessoas. Tem um monte de babaca por aí que acredita nas coisas, tá? Mas tem gente que tem pelo menos uma mediana inteligência, um pouco superior a um chimpanzé, por exemplo, e que precisa ser respeitada. Então, quando vocês repassarem alguma coisa, comentarem alguma coisa, ou escreverem alguma coisa, busquem informações. Elas tenham pelo menos qualquer fundamentozinho que seja, sabe? Pois é, quem sabe, né?
Outra, quer ver? Que o Brasil estaria trocando uma dívida de Cuba pela importação de médicos cubanos. Dívidas de importações, Cuba importa do Brasil, ia pagar essa dívida mandando para cá médicos. Quer dizer, olha só a que ponto chega a estupidez, a ignorância, quando se quer colocar cunho político partidário, fanatismo, aquela ranha política partidária nas coisas. Impressionante. Trocaram uma dívida de bens e serviços importados pela vinda de médicos cubanos. Mas de onde é que esses caras conseguem tirar tamanhos absurdos? Onde? Ah, eu sei. Eles recebem pela internet essas coisas gestadas nos porões imundos da política partidária brasileira, de que envolve todos os partidos políticos, né? E aí eles repassam esses troços. E alguém lê aquilo e de repente vira conversa de bar, de amigos, etc e tal. Inacreditável. Aí as pessoas não têm... sabe aquela história da fazenda dos 47 milhões de reais que o Lulinha teria pago, o filho do Luiz Inácio Lula da Silva, o Fábio Lula da Silva? 47 milhões de uma fazenda? Procurem informações para vocês verem a estupidez dessa informação. O dono daquela fazenda, que eles até botam foto, né? Ele disse, eu estou esperando que alguém venha me oferecer aqui 47 milhões, eu entrego na hora a minha fazenda. Quer dizer, então é uma série de coisas que as pessoas não se dão conta. Querem ver mais uma? Eu comentei a semana passada sobre a revista Isto É. Essa aqui, ó. Está aqui na capa, Mário Covas, um cara que já morreu, mas ele era tido como um homem extremamente honesto, lá do PSDB paulista. Geraldo Alckmin foi candidato a presidente da República, governador de São Paulo. E o Serra, José Serra, já escreve Serra com C, né? José Serra, propinoduto do Tucanato paulista. Se alguém lê isso aqui e procurar entender, buscar alguma coisa que justifique, está documentado aqui também, viu? Não é a teoria do domínio do fato, tem cópia de documentos na revista. Ó, cópia de documentos, está aqui, ó. Bem documentado isso. Como está documentado o livro A Privataria Tucana? Querem mais uma? A desta semana. Agora estão dando números. Olha aqui, ó. Tá? A fabulosa história do achaque de 30%, 425 milhões. Os Petralhas foram condenados pelo mensalão. 1/3 desse valor aqui. 150 e poucos milhões. 1/3. E a revista Veja, aquele panfleto nojento, político partidário, que só tem um lado, só não dá informações, dá aquilo que dá na cabeça daqueles seus pitbulls, né? Nada noticia. A Rede Globo não fala nada. Aliás, a Rede Globo, vou falar daqui a pouquinho dela. Não noticia sobre isso. Aí eu tenho que ouvir de um político que ataca o PSDB. Mas que ataca o PSDB? Aqui, ó. Eu ataco o PSDB? Não, eu ataco todos os partidos, porque os Petralhas já foram condenados, já foram para o Supremo. O que nós estamos estranhando, e eu digo sempre isso, é porque isso aqui, olha, é antigo, mais de 20 anos que os governos de São Paulo estão desviando dinheiro lá do metrô paulista, aquela turma toda ali, do metrô, dos trens, e ainda falta vir à tona o rodoanel paulista, que alguns já chamam de roubo-anel paulista. Tem algumas coisas da mídia também, do investimento em divulgação e publicidade. Ah, mas aí em São Paulo, vocês acham que o dinheiro de São Paulo vem de onde? Não é dos impostos que todos nós pagamos? O mensalão tucano, olha aqui, ó, aquele político que me cobrou essa semana, é tudo farinha do mesmo saco, inclusive do teu partido, que está envolvido até por aqui, ó. Ah? Teve gente condenada já no Supremo Tribunal do teu partido. Não tem partido político virgem. Todos eles têm dentro do seu seio ladrões corruptos, sem vergonha, que tinham que estar jogados numa cela isolada do mundo, por causa dessas roubalheiras todas aqui. Esperem para ver se vocês vão ver em alguma rede de televisão ou na revista Veja algum comentário sobre isso aqui, ó.
A fabulosa história do achaque de 30%. Eles cobravam 30%, cara. E o detalhe, isso aqui tudo foi denunciado por uma das empresas beneficiadas pelas propinas, em troca de serem beneficiadas pela delação premiada, mas é leniência que chama agora. Então, quando eles mudam as expressões, né? Então se espera que a justiça, ela não tenha lado, não seja uma justiça, uma moral, uma ética seletiva. Tem que jogar na cadeia os petralhas, jogue na cadeia petralha, tu canalha, demo tu canalha, jogue em todo. Aliás, vi um cara, um deputado ontem, num programa de televisão, falando em ética e moral. O cara do Democratas. Aqui nada. Eu tenho frouxos de riso quando eu vejo o Roto falando do rasgado. Ele estava atacando um monte de outros políticos, de outros partidos, e como se ele fosse um Demóstenes Torres da vida, que era do partido dele. Quer dizer, então, vocês veem o que eu quero dizer? Repito, é tudo farinha do mesmo saco. Só que tem gente que entra num saco e gosta dele. Aí os outros sacos dos outros partidos ali, que estão dentro daquele mesmo saco, que não presta. Só o partido dele é que é bom. Né? Ele só vê o rabo sujo dos outros. O do partido dele ele não vê. Até quando nós vamos fazer isso? Até quando nós vamos fazer manifestações e não vamos fazer manifestações contra o Bolsa Parlamentar? Vocês sabiam que em 86 um parlamentar custava no total 26 mil reais por mês? Hoje custa 140? Graças a uma Constituição que eles mesmos fizeram, e eles estão se dando benefícios adoidados. Por que não fazem essas carreatas e passeatas, etc., e manifestações, em vez de fazer contra o Bolsa Família, que está matando fome de 20 milhões de famílias no Brasil, de 20 milhões de pessoas, por que não fazem contra essa gente aí? Eu ainda vou falar muito sobre o Bolsa Família, vou trazer números para vocês, dados concretos, não aquela estupidez, aquela ignorância que vocês leem pela internet. Eu vou trazer números, dados concretos e objetivos. Ah, tem fraude no Bolsa Família? Onde não tem fraude nesse país aqui? Aquela senhora lá da prefeitura de Pelotas, que ganhava o Bolsa Família, ela era bem remunerada na secretaria da prefeitura de Pelotas. Então, o Bolsa Família não presta por causa que essa mulher aí metia a mão na grana do Bolsa Família. Hã? É a generalização. E tudo se generaliza nesse país aqui. Quando a única coisa que dá para generalizar sem medo de errar é partido político. Todos são farinha do mesmo saco. Dentro deles, invariavelmente, tem ladrões corruptos sem vergonha. Todos. Não tem um virgem, com certeza. E eu digo isso há muito tempo, viu, meu amigo político, que chegou a comentar comigo sobre isso. Eu não puxo o saco de partido nenhum, não bebo água no vidro de nenhum deles. Ok? Beleza, valeu. Rede Globo de televisão. A manchete da Rede Record ontem e hoje é a notícia do sumiço do processo que estava na Receita Federal, na Polícia Federal, sei lá, sonegação, que tem um processo de sonegação da Rede Globo, que lá por 615 milhões de reais, sumiu. Detalhe, sumiu porque uma funcionária da Receita Federal, que também trabalhou na Rede Globo, levou embora os processos, sumiram. Que estranho isso, né? Aliás, falar em sumir, aqui também nessa matéria tem uma informação muito interessante, que é bom que você leia também, ó. Incêndio criminoso. Vocês sabiam que um depósito da Prefeitura de São Paulo, que tinha guardado os arquivos da história toda dos trens metropolitanos do metrô, teve um incêndio lá em São Paulo? 15 mil caixas de documentos foram incendiadas. Olha aqui, ó. Mascarados sumiram com prova do propinoduto dos tucanos paulistas, queimando 15 mil caixas de documentos. Agora some o processo da Rede Globo lá na Receita Federal, tal. Que estranho isso. E eles não falam nada dessas coisas, entende? Dá a impressão que eles são, assim, ligados, interessados. Os jornalões, as revistonas, as grandes redes de televisão. Amigo, tu quer saber sobre o Brasil? A verdade? Busca no exterior. Lá se vai encontrar isenção total. Eles não ganham nada para divulgar lá notícias brasileiras.
muitas vezes é lá que eu vou buscar quando eu quero uma informação concreta. Lamentavelmente, nós estamos vivendo isso. O Grenal já foi decidido hoje pela manhã que será com torcida única. Só os gremistas podem assistir o Grenal na Arena. No segundo turno, só os colorados assistirão o Grenal. Não sei onde vai acontecer, porque o Internacional não tem estádio ainda. Isto é a sucumbência da sociedade. Não dá para admitir que nós tenhamos que aceitar esse tipo de coisa. Tem bandidos marginais infiltrados na torcida, assim como nos partidos políticos, nas torcidas de todos os clubes. Tem no Grêmio, tem no Internacional, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, tem em todos os clubes. Será que nós vamos sucumbir sempre? A sociedade vai entregar o direito que ela tem de ir e vir para bandidos e marginais? Olha o que eles fizeram, esses bandidos e marginais, quando da vinda do Papa e quando das manifestações nas ruas. Falimos como sociedade. Essa é a resposta que nós temos que dar a isso tudo. O Grenal com torcida única. Tem gente aplaudindo, claro. Pode ir tranquilo, não vai ter nenhuma, não vai correr risco. Aliás, não vai correr riscos de ter problema. Olha, vocês viram o que aconteceu domingo, na torcida do Palmeiras? Deu um quebra-pau entre eles lá. Dentro da própria torcida do Palmeiras. Ou seja, nós tomamos medidas fortes contra essa gente, identificando, fazendo o que fez a Inglaterra, que eliminou aquela máfia toda, aquela cambada de sem vergonha, eliminou dos estádios, e aí começaram a voltar as pessoas, voltar as famílias, assistindo crianças, jovens, velhos, adultos, assistindo futebol. A Alemanha tem recorde de público a cada jogo. Por quê? Porque eles acabaram com essa marginalidade toda. E nós batemos palmas e sucumbimos contra tudo isso. Lamentável, sob todos os aspectos. Obrigado pela sua audiência, amigo, eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br